prazer estar com vocês em mais um programa Viver Bem. Aqui você vai encontrar dicas sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre a campanha do Setembro Amarelo e a importância do equilíbrio emocional. Não poderia deixar de convidar a teóloga e psicoterapeuta Thelma Vermelho. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Ariane, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Estar aqui faz toda a diferença para mim, para você e para todos que estão nos assistindo, porque nós vamos sim abordar um pouco do que é saúde emocional, qualidade de vida. Então, parabéns por essa oportunidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, né? O poder compartilhar conosco tantas dicas, sugestões e falar sobre a importância, né, do equilíbrio emocional. Exato. Principalmente nesse mês, né, do Setembro Amarelo, que muito se fala sobre isso. Porém, muitas pessoas deixam de informar as ferramentas. Exato. O que eu faço para ter o equilíbrio emocional, né, Thelma? Exatamente. E é um ponto importante, né? O Setembro Amarelo, ele é importante como os demais meses que usam as cores, né, para conscientizar a população. Mas por que esse tema é abordado em setembro? E fala para nós sobre essa importância. O Setembro Amarelo, na minha concepção, ele deveria ser amarelo de janeiro a dezembro, e não só em setembro. Ele nasce basicamente numa prevenção ao suicídio, e o amarelo se leva à morte de um jovem, onde os estudantes apareceram todos de amarelo, dizendo, vamos viver? Traduzindo é bem isso. E é um alerta à vida. E foi instituído, sim, há alguns anos, por um grupo, uma instituição, bem assim dizendo, que é o CVV, que é o Centro de Valorização pela Vida. Esse centro é uma proposta maravilhosa dentro do Brasil, onde muitos voluntários estão na escuta de um telefone, ou o número é 188, é só discar se você estiver ansiosa, angustiada, alguma coisa, e alguém sim vai estar do outro lado da linha para poder te dar uma palavra, um suporte. Mas o que nós fizemos com o Setembro Amarelo propriamente dito? Se você quer ligar no 188, liga. Mas você pode procurar uma pessoa, você pode, dependendo do problema que a pessoa está vivendo, sair do foco, buscar viver, contemplar. Nós estamos na primavera, sim, tecnicamente, né? Os ipês, eles florescem em agosto, eu falo que já é primavera. Vamos sair de casa, vamos olhar a cor desses ipês maravilhosos, porque vamos tentar pôr para fora, né? Eu falo que isso é o contemplar, né? Exatamente. O contemplar. O equilíbrio emocional, ele se dá muito ao quê? Da gente conseguir lidar com os conflitos emocionais que estão durante toda a nossa vida. E as frustrações, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente vem de muito esforço de trabalho, decepções, mágoas, luto, divórcio. Exato, tristezas, conflitos no geral. Síndrome do ninho vazio. Que acontece muito. Então, nós vamos minando, né, essa energia. Exato, as nossas forças. Exato, e às vezes a gente precisa ter esse equilíbrio entre aquilo que está dando certo, que está dando errado, né? E foi muito bem-vinda essa observação em falar do contemplar, do buscar ajuda, no viver, no vivenciar, né, Thelma? Que é isso que a gente tem que falar muito nesse Setembro Amarelo. O que fazer para se sentir bem? O que fazer para equilibrar aquilo que não está tão bem, né? E poder fortalecer com aquilo que dá certo, né, Thelma? Exatamente. Eu postei esses dias no meu Instagram algo que eu trago já há muito tempo, essa imagem que é 2 pessoas e 2 xícaras de café. Tomar café terapêutico. Convide alguém e divida, né, esse momento. Exato. Então, a lista dos problemas que a pessoa pode ter para se sentir deprimida, ela vai de A a Z, porque como você mesmo disse, nós estamos supostamente à mercê de todo tipo de frustração diária. Pode ser no trânsito, pode ser em casa, às vezes quebrou uma xícara que você gosta muito, às vezes era da mamãe, da avó, e aquilo te deixou triste, tem um sentimento. Então, assim, achar motivos para estar triste, nós vamos ter muito. Então, o que eu penso? Nós temos que levantar de manhã cedo e fazer um balanço do meu emocional. Como que eu estou hoje?
Ah, hoje eu estou muito triste, por quê? Porque a data de hoje me lembra alguma coisa triste. Uma perda de alguém querido. Exatamente, ou a saudade, enfim. Às vezes até um animalzinho, né? Exato. Por exemplo, quando eu perdi a minha cachorrinha, eu chorei horrores. Eu entrei num luto porque eu amo o animal. Sim. Eu sei que às vezes até escandaliza algumas pessoas, mas eu sei que muitas pessoas entendem, porque Sim. quem tem um bichinho de estimação e perde, sente um ninho vazio também. E o que você faz? Você tem que continuar vivendo, você tem que continuar se distraindo de alguma forma. Eu já tenho os 60 anos, então meus filhos já foram embora, saíram, se formaram. Como é que você lida com cama de solteiro vazia dentro de casa? A mesa do almoço. A mesa do almoço. E a panela? Né? Que a panela de arroz era assim, agora é desse tamanhinho. Né? Sabe? Então, assim, a geladeira, por que eu preciso de uma geladeira grande? Tudo isso vai, né, vai. Junta com outras coisas e que acaba afetando esse equilíbrio emocional mesmo, né, Thelma? Né? E os sinais de alerta que podem indicar que alguém ao nosso lado precisa de ajuda. Precisa desse café terapêutico. O importante, assim, nós temos que pôr para fora, de uma forma ou de outra, realmente ele tem que vir à tona. Por exemplo, vamos pensar no personagem masculino. O provedor da casa perde o emprego. O provedor da casa, por exemplo, a pandemia foi um bom exemplo disso. Ah, mas eu perdi as horas extras, diminuiu muito meu salário, realmente eu fui mandado embora. O homem é mais calado por si. Então, no caso, quem está perto desse homem precisa ter esse olhar de que ele ficou mais calado do que o normal. Deixou de ficar alegre, fazer brincadeira. Então, assim, nós precisamos começar a observar melhor as pessoas que estão junto conosco. Um adolescente, por si só, a partir dos 15 anos, eles já são mais calados dentro de casa. Mas aquele que é calado e fica mais calado ainda... É um sinal de alerta. É um sinal. Alguma coisa está dando errado. E aí... uma nota baixa na escola, um ADP na faculdade, o término de um namoro, vai te abalar, porque abala. Exato. A pergunta é, como lidar com essa perda? E sozinho, às vezes, a pessoa não vai conseguir. Então, às vezes, você chegando devagarzinho, né? Perguntando como você está. Sim. Gostaria de fazer algo diferente. Sim. Posso te ajudar de alguma forma? Ou, às vezes, né? Vem com um suco, uma gentileza, que Sim. mostra que tem alguém do lado que a pessoa pode contar, né? Que está percebendo que eu estou pedindo socorro. Sem falar. Sem falar. Porque a maioria, né? Eu falo que tem muitas campanhas em setembro que mostra pessoas vivendo super bem, mostra a rotina, um mês atrás, 3, 4, 5, e aí vem que a pessoa cometeu suicídio. Exatamente. Então, muitas vezes, acontece quando a pessoa também não dá sinal algum. E ela vem lutando com aquele silêncio, né? Exato. Então, assim, eu vejo o Setembro Amarelo como um mês onde é um alerta para toda a população ficar mais consciente de que nós precisamos olhar dos lados. Sim. E não só para o meu problema, porque se eu olhar só para o meu problema, eu não vou observar como você está. E se você parar de olhar para o seu problema e me observar, você cuida de mim e eu cuido de você. Sim, a troca. Isso é uma troca muito importante, porque assim, o suicida, Ariane, eu falo sempre isso, ele não quer morrer, ele quer matar a dor que está dentro dele. Sim. E ele não consegue achar caminhos para matar aquela dor. Como que eu resolvo o meu problema? Se você colocar para fora, se você falar, você vai se sentir muito mais leve. Mas como eu falo se ninguém quer me ouvir? Exato. É como eu falo se não me proporcionam isso, mas eu não sei explicar. Porque eu estou vivendo dentro de mim uma situação muito, muito forte. E às vezes, né, Thelma, essa pessoa ela chega e fala, olha, eu não estou bem, eu estou triste, eu estou desanimado, né, para mim as coisas não... Mas você tem tudo, você tem saúde, então, você tem casa, tem carro. Não é essa abordagem que é positiva. Não é. A melhor abordagem mesmo é, a pessoa disse tudo isso, você olha para a pessoa e fala, vamos tomar um café?
Isso, vamos fazer algo diferente? Vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos tirar uma foto? Vamos olhar essa árvore? Muda o foco, muda o foco. Deixa a pessoa falar, o mais importante é deixar a pessoa falar. Por quê? Porque você não vai conseguir resolver. Sim, então, mas o ato do falar, de se abrir, já é terapêutico. Exato. O ato dela falar no final do cafezinho ou do passeio, alguma coisa, ela vai falar, nossa, tô mais leve. Sim. Tô mais leve. É bem o que a gente falava agora há pouco sobre um estradão, um verde, uma água, sabe? Um mimo que você receba, o que você dê, o sorriso que você tira daquela pessoa, simplesmente porque você levantou de manhã e falou, hoje eu quero provocar o sorriso em alguém. Sim. Você não tem ideia de que esse provocar o sorriso em alguém salva vidas. Exato. É terapêutico isso. Eu fiz um desafio com a minha filha, da semana, nós elogiar, né, mulher no mercado ou na rua, nossa, que roupa bonita, nossa, você está elegante, e justamente para despertar isso, foi assim, uma experiência muito divertida para nós, olha só. E gratificante, de ver realmente o sorriso no outro, né, então às vezes uma senhorinha, nossa, você está muito bonita hoje, e aí a pessoa fala, ai, obrigada, às vezes não recebe um elogio há muito tempo, né, muitas pessoas. Então são pequenas coisas que vão fazer diferença na vida daquele que escuta, daquele que recebe o acolhimento, né? E, Thelma, muitas pessoas têm um preconceito em falar sobre a saúde mental, e como que a gente pode quebrar esse tabu? Né? Principalmente das pessoas mais velhas, né? Que às vezes até buscar uma terapia, algo do tipo, não tô bem. Né, tenho muitos avô, tio que fala, vai trabalhar, vai carpir o quintal que passa, né? Como quebrar esse tabu? Olha, nós temos que dividir também isso em idades, porque para o idoso o trabalhar é terapêutico. Uhum. Então, por exemplo, se tiver uma pessoa que está precisando desabafar, mas junto tiver a minha mãe de 88 anos, o terapêutico dela vai ser esse. Vai caçar alguma coisa para fazer. Não, mas eu não vou pegar uma inchada nas costas. Então, o que é que você quer fazer? Vamos dar o retorno para a pessoa. O que você gosta? Porque o que eu gosto, você não necessariamente gosta. Uhum. Então, eu penso que no diálogo, mesmo familiar, nós precisamos trabalhar a escuta e ajudar a pessoa a descobrir o que ela de verdade gosta. Mas o que é gostar, Thelma? Nós precisamos ter saúde emocional, mas para ter a saúde emocional, você tem que ter o equilíbrio das outras faces, que eu gosto muito de falar sobre isso. Essas faces são, eu preciso ter equilíbrio espiritual, eu preciso buscar, sim, uma espiritualidade, entender que existe um ser superior que pode o impossível. Então, cultivar a sua espiritualidade é um ponto. O segundo ponto é a sua profissão. A profissão, nós temos que entender que precisamos de dinheiro, sim, para pagar as contas. Então, não necessariamente você é feliz e realizado no seu trabalho, mas precisamos trabalhar. Então, trabalhamos para prover em casa, mas ninguém te impede que você faça uma faculdade, que você faça um outro curso. Algo que te dá prazer profissionalmente. Que te dê isso. Né? E quando, por exemplo, olha só esse artesanato, de repente você faz esse artesanato e consegue gerar recursos financeiros com ele, mesmo que seja pouco, mas te dá uma satisfação. Aquele prazer. Enorme, né? Um prazer. Mas não vamos esquecer que todo dia nós temos que ir lá, porque aquele é o provento. Então, essa é a parte financeira. A terceira parte é a nossa saúde física. E o físico envolve uma gama de situações. Ir ao médico, com certeza, se alimentar bem, atividade física, mas envolve o hobby. Sim. E o lazer. Que são importantes. Hoje, infelizmente, as pessoas só buscam o quê? Trabalho, família, isso, família. E deixam de lado as coisas que dão prazer. A maior dificuldade que eu vejo nos meus pacientes é quando eu pergunto, qual o seu hobby?
Muita Não gente sabem. fala, meu hobby é trabalhar. Não, trabalhar não é hobby. É o que te dá prazer, né? Em consultório também eu escuto muito isso. Não, então nós precisamos encontrar um hobby, nós precisamos encontrar um lazer, porque nós podemos ter o lazer e nós podemos ter o hobby. Sim. Você quer ver uma experiência que eu tive particular e trabalho isso dentro de mim? Eu sou uma pessoa que eu não observo. Eu vou pôr no passado, não observava. Tanto que eu disse, como é lindo esse seu espaço, como ele é aconchegante, parabéns por todos os detalhes. Mas eu, há um tempo atrás, eu entraria, sairia, e você me perguntasse que cor é a parede, eu não saberia responder. Sim, porque você não era uma observadora, né? Eu não contemplava. Exatamente. Isso faz total diferença Faz. no nosso E aí, dia, né? quem não contempla, não tem despertado o veio artístico. Exatamente. Vamos entrar nesse ponto que eu acho que vai ser muito interessante para quem nos assiste depois do intervalo, que eu vou querer detalhes sobre isso para você colocar na prática aí na sua vida. A Decor Home é a maior e mais completa loja de decoração da região. E decoração da casa é algo bastante pessoal, que deve refletir a personalidade de cada cliente. Por isso, a Decor Home oferece a possibilidade de personalização da sua casa. Venha conferir pessoalmente. Decor Home, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana. Você que procura um estofado sob medida, com conforto e sofisticação, conte com Estofados Casa Moderna. Temos estofados à pronta entrega, cabeceira de cama, recamier, poltronas, tudo com variedade de cores para você. Quer mais? Fabricamos tudo isso sob medida, no formato manual ou eletrônico. Deixe a sua casa aconchegante para você e sua família. Com Estofados Casa Moderna. Nós ficamos na Avenida Campos Sales, número 1000, no centro de Americana. Estofados Casa Moderna. Em Americana, cuide da sua saúde mental com acolhimento e eficácia. Na Clínica Doutora Ariane dos Reis, você encontra um tratamento especializado para ansiedade, depressão, insônia, TDAH e outros transtornos com um olhar integrativo que conecta mente e corpo. Você merece viver com mais leveza, equilíbrio e bem-estar. Agende sua consulta. Voltamos do intervalo falando sobre o equilíbrio emocional. A campanha do Setembro Amarelo, a importância de nós estarmos bem emocionalmente e o que podemos fazer para isso. Então, a Thelma estava contando para a gente, né, Thelma, os pontos, né, do contemplar, do observar, porque o hobby e o lazer também são pilares importantíssimos para esse equilíbrio emocional. Para quem não sabe ainda, não teve aquele despertar do que eu gosto, do que dá prazer, por onde começar, Thelma? Olha, uma sugestão que eu dou, nós precisamos nos desacelerar. E o celular, a internet, o trânsito, o trabalho, a rotina, tudo isso leva a gente a ficar realmente muito acelerado. Por onde começar? Se perto da onde a pessoa mora tiver um parque, tiver água, pega uma pedrinha e joga essa pedrinha na água. E essa pedrinha, vamos lá, quando a gente era criança, ela vai fazendo isso aqui na água, ó. Vai observando até sumir. Aí você joga uma segunda pedrinha e vai
observando essa rodinha. Se você fizer isso, observar isso 3 vezes, você se acalma. Porque está trazendo para o consciente, né? Você não está vivendo no passado e nem no futuro. Você não está lembrando, não está pensando, você consegue desligar. E porque focar você fica naquele momento presente. Você foca naquele momento. Eu amo tirar fotografia de paisagens, aonde eu vou estou fotografando, e eu amo pintar. Então eu pinto telas, olho sobre tela, e eu desligo. São 4 horas, 3 horas que eu fico ali. Eu lembro quando começa a doer as costas, né? Mas eu desligo. E eu preciso disso. O meu é a costura, porque eu trabalho tanto manual quanto a parte, né? Do ajuste, da máquina, do modelo, do ver pronto. Então a costura para mim é terapêutico. Então que cada um consiga descobrir algo que dê prazer e que desligue a mente daquela correria diária. E dos pensamentos intrusivos, né? Aqueles pensamentos que às vezes não te levam a lugar nenhum. Às vezes a pessoa ela tem um problema, ela fica pensando naquele problema e não consegue sair dali. Então sempre em consultório eu falo, né? Viu que está no momento repetitivo, né? Pensando aquilo que não vai te levar a lugar nenhum, focando, aquela minha amiga me disse isso, eu não gostei, eu fiquei magoada. Então assim, fala uma frase, né? Repita uma frase por 10 vezes. Isso, uma frase positiva, sim. Eu sempre costumo orientar, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, né? Repita por 10 vezes, né? Aquilo vai te tirar daquele pensamento, o contemplar, né? E sempre resgatar aquela criança. Eu sempre falo, o que você gosta de fazer? E muitos pacientes falam, não sei. E eu vou lá, quando você era criança, você gostava de brincar do quê? Você falava que ia ser o quê? Né? Para estimular isso, a pessoa a buscar coisas que vão dar prazer. E isso para o equilíbrio emocional é importante. Exatamente. Então. E acaba ressignificando, né? Porque se você volta lá atrás e começa a lembrar algumas coisas, você também consegue ressignificar situações, até mesmo trauma. Olha onde a gente chega, lá, traumas, porque às vezes era tão grande aquela mágoa, mas quando você faz esse exercício, sabe, acontece muito isso quando a gente retorna à cidade de origem. Sim. Na sua mente, aquele muro era tão alto. Aí, de repente, você volta naquela cidade, leva seus filhos comigo. O muro é desse tamanho. Mas na sua mente era um gigante. Exato. Então, eu acho que vale a pena esse esforço. E se você não conseguir, Ariane, de verdade, é necessário um médico, é necessário que busque um profissional, busque ajuda médica. Com certeza o médico vai indicar um psicólogo, um psicoterapeuta. Nós não podemos achar que nós vamos resolver tudo sozinho. Os recursos, então, para vocês, né, que não estão bem, estão tentando lidar, não conseguem, que aquela tristeza toma conta, que começa a apresentar, né, Thelma, pontos aí que podem estar levando a uma depressão, buscar, né, ajuda profissional. Buscar ajuda. Né? Então, passar com um médico, um especialista, um psiquiatra, fazer a terapia, buscar os terapeutas, que com certeza é algo que vai ajudar a direcionar e buscar os caminhos para se libertar dessa situação, né? Exatamente. E é importante porque, assim, salientar também, porque nem todo mundo sabe, aqui em Americana eu não sei dizer exatamente onde mas as nossas cidades, eu acho que a partir de 150 mil habitantes, alguma coisa assim, é para ter um CAPS. A Americana eu sei que tem, que é o Centro de Atenção Psicossocial. É gratuito, é do Estado, os funcionários são da prefeitura, nós não vamos gastar nenhum valor, mas eles estão ali preparados para esse tipo de situação. Então, procure o CAPS da sua cidade e fala, olha, eu estou me sentindo muito triste, eu estou me sentindo muito... A palavra é depressivo mesmo, ou às vezes ansioso demais, porque o ansioso, ele vive o futuro, e o depressivo, ele vive o passado. Exato. Essa é uma análise que nós temos que fazer conosco mesmo. Olha, não estou bem, eu estou me sentindo fora do meu prumo. Então, busque um CAPS. Importante também dizer, até mesmo por conta do Setembro Amarelo, que a Unicamp, no Hospital das Clínicas, se você chegar lá com uma pessoa, ou você mesmo,
e dizer, estou tendo pensamento suicida. Eles passam na frente de toda a triagem e tem um grupo de médicos psiquiatras prontos para te atender. Então, mas psiquiatra não é médico de louco? Não. A gente tem que quebrar esse tabu, exatamente, né, Thelma? não Infelizmente, muitas pessoas acham que psiquiatra é para isso e não. Não. Se você está com problema no osso, você vai no ortopedista. Se está com problema de visão, você vai no oftalmologista. E o médico psiquiatra é o que trabalha as nossas emoções. E lá no Hospital das Clínicas da Unicamp, eles têm todo esse trabalho. Eles têm esse trabalho, eles têm esse amparo. Eu atendi uma menina de 12 anos, numa situação bem difícil. A mãe... E é da nossa região. A mãe em desespero, porque assim, as pessoas às vezes me perguntam, nossa, mas até eu começar essa triagem, até me chamarem, quanto tempo não passou? Não. E lá dão prioridade. Dão prioridade. Nós estamos falando de vida. Preserve a vida. Então, pessoal, olha, fiquem atentos, já anotem aí, né, os lugares, né, os centros de apoio, justamente para vocês buscarem. E às vezes percebeu que alguém não tá legal, sugere, né? Sim. Eu vou com você, eu te acompanho, porque às vezes a pessoa se sente sozinha, não quer ir sozinho, tem medo do que vai encontrar. Então, você sendo um ombro amigo, dando esse apoio, né, Thelma, a pessoa toma mais coragem de poder encarar aí os traumas, né, quebrar as crenças e poder lidar melhor com os conflitos que estão incomodando, né? Mas muitas vezes o cafezinho resolve. Sim. Muitas vezes, porque as pessoas, o mundo é cruel no julgamento. Então, as pessoas acreditam que o que elas estão vivendo, se ela colocar para fora, quem está ouvindo vai julgar. Mas se você conseguir encontrar nesse universo uma pessoa que você confie verdadeiramente, que vai te ouvir, não vai julgar, fala, põe para fora. Sim. E no final da conversa você vai ver que toda aquela tensão aliviou. Não, eu não tenho ninguém que me escute, então procure um médico. Exato. Ele vai te ouvir e não vai te julgar. E se você for um amigo que for convidado para o café e ouvir alguém que está desabafando, não julgue, acolha, escute. Né? Se você não tem um conselho, só escute. Né, escute, apoie, né, fala, não, eu entendo você. Eu entendo. Exato, eu imagino o quanto está sendo difícil, porque às vezes a gente não sabe lidar, né, Thelma, não sabe como falar com essa pessoa. Exatamente. Ou às vezes, para nós, o nosso óculos que vai enxergar a situação é diferente, mas o importante, ouvir, o acolher e oferecer ajuda, né, Thelma? É bíblico, inclusive, né, Ariane? Jesus, ele veio para o pecador, mas ele não julgou o pecado. Exato. Então você não precisa gostar nem fazer igual. Sim. Acolha a pessoa. Exato. Esse é o nosso papel. E hoje em consultório, Thelma, as buscas assim pela terapia tem sido por qual faixa etária você percebe que vem aumentando? Olha, como no meu caso, a minha especialidade principal é a dependência química, eu trabalho muito os pais, as mães, então o meu público é um público 40 mais. Mas existem muitos filhos, muitas crianças, mas eu não atendo criança, porque eu atendo online. Legal. E atendo online exatamente por conta da periculosidade da dependência química, né? Porque eu atendo os meninos também. Mas adolescentes, existe uma procura muito grande. Eu penso que o adolescente é a mãe de 40. Sim, que os dois acabam tendo esses conflitos. Então, assim, a terapia, pessoal, é super bem-vinda, né? Não só para quem está passando, né, por um quadro depressivo, como também a família, que não sabe como lidar, né, com aquele ente querido que está passando por essa situação. Que se torna um codependente. Exato. E muito se fala no Setembro Amarelo em nível de estatísticas, né? E aqui nós combinamos de falar sobre a importância da vida, Exato. Né? A vontade do viver. Exatamente. Então não é falar para olhar para aquilo que faz você desistir, e sim para aquilo que vale a pena viver, né? Então desde o contemplar, do curtir, do aproveitar, né? Tentar olhar a vida com outros olhos, né? Do não julgar. Exato. Né? Do não julgar. Eu atendi uns adolescentes um tempo atrás, eles estavam em conflitos pela questão depressão. Porque muita gente acha que depressão é frescura
e um grupo mais religioso acha que depressão é pecado. Sim. Aí eu penso assim, não, mas eu não estou em pecado e eu sei que não é frescura porque eu sei que eu não estou bem. E essa discussão em adolescente, porque isso é uma dúvida muito grande, então isso é bom esclarecer. Não, isso é uma doença, precisa ser tratada, não é frescura. Não é que você está desanimado por nada. Não, alguma coisa aconteceu. Tanto a nível fisiológico quanto emocional. Exato. Então, assim, a pressão da sociedade, quer seja a sociedade familiar ou profissional, ou um ambiente religioso, ou um clube, existe uma pressão para o perfeito. E, infelizmente, as redes sociais propagam isso, né, Thelma? Mostram a vida maravilhosa, sem problemas. E, assim, as pessoas só mostram aquilo que elas querem, né? Isso. E todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades e lidamos com elas. Mas, infelizmente, hoje as pessoas se comparam muito com um conto de fadas que não existe. Isso. Né? E a internet, né, as mídias sociais, elas são um conto de fadas. Eu acompanhei algumas situações bizarras até. As meninas, elas chegam a tirar de 70 a 100 fotos pose para escolher a perfeita, para daí mostrar a perfeição que é. Existem lugares, existe um em São Paulo que eu já verifiquei, começou nos Estados Unidos, um local como esse, um estúdio, era um avião. Então, para você postar que nas mídias que estava viajando, você paga um estúdio para simular isso. Então, isso já tem com roupas, com castelo, com avião. Então, você usou a palavra perfeita, é um mundo de fadas. As mídias sociais hoje levam a quem está vendo a imaginar que a vida daquela pessoa é um conto de fadas. E acaba se frustrando porque o dela não é igual, ela não consegue fazer. Exato, e não é um cenário. Exato. Então, é importante você aí, né, que não está passando por um momento bom, né, buscar não se comparar, não existe vida perfeita, né, sai do celular, sai desse conto de fadas de mentira, né, e começa a olhar as pequenas coisas dentro de casa, né, aquilo que você tem, aquilo que te dá prazer, né, os momentos em família, né, as risadas, né, os objetos, aquilo que te agrada, porque esse é o caminho para trazer o equilíbrio, né, porque nós vamos ter coisas boas e coisas ruins e o equilíbrio é fundamental. E, Thelma, para quem quiser entrar em contato com você, marcar uma consulta, fazer a terapia, qual o contato? Olha, meu telefone é o 199-8236-9495, meus atendimentos são online, você me acha tanto no Facebook, os mais 50 que gostam do Facebook, é Thelma Vermelho, e no Instagram é Thelma Vermelho, _alerta, _vida, alerta vida. E com certeza vão ser super bem acolhidos pela Thelma, e eu acho que o buscar ajuda é fundamental, né? Então, você aí que se identificou com a Thelma, com aquilo que ela trouxe, compartilhou conosco, com certeza estarão em boas mãos. Thelma, agradeço muito a sua participação aqui no programa Viver Bem, com essa palavra que traz aquele aconchego, aquele conforto e esperança para quem quer esse equilíbrio emocional aí nesse mês, que se fala muito sobre isso, mas pouco se dá de ferramentas para poder enfrentar essa situação. Exatamente, eu que agradeço a oportunidade, eu vejo o Setembro Amarelo como uma porta aberta realmente para falar que tem jeito, tudo tem jeito. Eu estendo a minha mão e você pega na minha mão e junto a gente caminha. Ou vamos tomar um cafezinho. Exatamente. E, pessoal, você que gostou desse programa, né, queira encaminhar para algum amigo, algum familiar, você tem todos os programas Viver Bem no YouTube, que é o @TV Todo Dia Oficial. Lá você vai clicar na playlist, onde você vai encontrar o programa Viver Bem, vão ter todos os nossos programas, inclusive esse. Já você aí que quer trazer uma dica, uma sugestão para o programa, você pode entrar em contato diretamente comigo, que é pelo meu Instagram, que é o @DRA
bra.ariane2reis, @bra.ariane2reis. Lá eu tenho dicas, vídeos sobre saúde, bem-estar. Você pode me mandar um direct, conversa comigo. Se identificou com o meu conteúdo, agende uma consulta que com certeza vai ser um prazer te atender. Um forte abraço a todos e até o próximo programa.